Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco e esse é o meu canal É Possível Sair da Caverna. Subestimar alguém, subestimar uma pessoa, subestimar um partido, uma instituição, nunca é uma coisa inteligente. Até porque as pessoas sempre podem te surpreender, para o bem e para o mal. Mais ainda quando elas forem subestimadas. Por que eu digo isso? Porque as pessoas subestimaram a estratégia do presidente Jair Messias Bolsonaro em, de certa forma, afrontar e, de certa forma, deixar bem claro o seu descontentamento com a posição do Ministério da Saúde, principalmente com o seu ministro Mandetta, que ele não conseguiu demitir nessa semana que está encerrando. Sair para as ruas e efetivamente aglomerar-se com pessoas, usar a mão, mesmo o braço para limpar o nariz, para logo depois tocar em alguém, são estratégias muito bem elaboradas por alguém que não é provinciano, alguém que não é medíocre. Ele pode ser apenas alguém sem muita capacidade de boa elucidação intelectual, mas ele não é burro politicamente, de provar que o seu ministro da Saúde não está certo. Agora, o que o Bolsonaro faz ou deixa de fazer, isso se torna um problema na medida em que ele não é mais um anônimo. Além de uma pessoa pública, ele é presidente da República. E isso vem gerando uma onda de estímulo para que as pessoas nas cidades brasileiras comecem lentamente a relaxar em relação à quarentena e ao isolamento horizontal. Isto, este exemplo, esse estímulo, essa afronta contra a quarentena e na quarentena, acaba sendo um ato de irresponsabilidade ao qual efetivamente não se sabe bem aonde tudo vai terminar. Nas redes sociais, principalmente no Facebook, tem uma série de pessoas que, de forma muito inteligente até, postam os seus comentários afirmando que a quarentena é um absurdo, porque o país vai matar mais quando sair da quarentena pela crise econômica do que está matando agora. Ó, esse é o tipo do argumento absolutamente irrisório, irresponsável, inconsequente e sem sentido. Porque estas mesmas pessoas, antes da pandemia, antes da quarentena, não estavam preocupados com os quase 13 milhões de desempregados. E nem com aqueles que constituem o exército fabuloso de trabalhadores informais desse país. Essas pessoas hoje tão bem preocupadas com a economia, e que é um direito delas, sem dúvida nenhuma, antes não tinham nenhum interesse em saber se as condições econômicas, se as condições das periferias, se as condições de exploração, se as condições de concentração de renda, se o PIBinho brasileiro iria ou não iria matar ninguém. Agora estão. Agora estão porque são estimulados por uma política nacional do presidente da República que quer o fim da quarentena. O mais grave é o fato de um deputado, Osmar Terra, e um ministro da Casa, ex da Casa Civil, agora da Cidadania, que efetivamente, o Onyx Lorenzoni, efetivamente desenvolveram uma conversa que, no mínimo, é covarde, no mínimo é irresponsável e, no mínimo, é absolutamente atentatória a qualquer princípio de ética. Vindo do ministro Onyx não é uma surpresa, porque afinal de contas, ninguém talvez lembre mais, ele assumiu sim que tinha recebido dinheiro de corrupção antes de tentar a sua reeleição. Aquilo que foi a nau, aquilo que foi a bandeira Bolsonaro, conseguiu tragá-lo, conseguiu levá-lo. E o Osmar Terra tem uma série de problemas até hoje não resolvidos. Então, se eles se sentiram indignados, incomodados, se sentiram violentados na sua privacidade, antes de tudo, deveriam se dar conta que o que foi revelado não foi uma conversa de pessoas que têm a dignidade de emitirem as suas opiniões, mas foi sim uma conversa que mais parece uma tentativa de montar um conluio para derrubar o atual ministro da Saúde, ao qual eu também não tenho grandes simpatias, mas penso que vem desenvolvendo um trabalho muito correto até agora. O que nós temos neste momento no Brasil é exatamente a desinformação, o conflito político da pandemia, a ideologização do Covid-19
E é óbvio que quem vai pagar o preço de tudo será a sociedade brasileira, por bem e pelo mal. Porque, independente de qualquer coisa, estas pessoas que se preocupam com a economia precisam aceitar simplesmente uma condição muito dolorosa: nada vai ser como antes. Nada vai ser como antes. Todas as condições econômicas anteriores não existem mais. A pandemia, ela teve o poder de dissolver de uma forma muito definitiva toda e qualquer previsão, todo e qualquer projeto econômico. O resultado que nós vamos colher será um resultado duro, será um resultado cruel, será um resultado difícil. Mas nada justifica forçar esse momento, preparar esse momento, afrontar nesse momento aquilo que é a única possibilidade que se tem de manter efetivamente a população brasileira razoavelmente protegida. Porque é inadmissível aceitar a frase de que povo brasileiro mergulha em esgoto e sai imune. Se países como Itália, se países como Espanha, se países como Inglaterra, se países como Estados Unidos da América, se países como a China estão vivendo uma situação de terror, com um grau altíssimo de mortos, por que nós seríamos poupados? E só seríamos poupados se as pessoas respeitassem a quarentena. É óbvio que todo mundo está cansado, é óbvio que ela causa um desgaste, é óbvio que ela nos obriga a uma postura social que nós não tínhamos mais o mesmo costume, que é estarmos em casa com as mesmas pessoas 24 horas por dia. Mas ela tem um fator que é absolutamente positivo e é inesgotavelmente universal. Defende a vida. A minha, da minha família e a de todos vocês, de todos. O que está acontecendo no Brasil hoje é exatamente o resultado de anos de imoralidade, anos de corrupção, anos de ausência de uma cidadania. Líderes políticos acabam literalmente promovendo uma cisão, uma disputa na sociedade para obter suas vantagens e multiplicam todas estas estratégias absolutamente inidôneas para uma sociedade que literalmente não entendeu que, de qualquer forma, duas coisas já estão definidas. A economia nunca será mais a mesma para quem pensa a curto prazo. Vai demorar um pouquinho mais. E segundo, é decidir entre defender vidas ou contar recordes de mortes dia a dia. E isso não é, de forma nenhuma, não é alarmismo. É só ter um bom senso de olhar para o lado e não só para o próprio umbigo. Meu nome é Antônio Marcelo, meu canal é Preciso Sair da Caverna. Fique em casa, se tiver esse privilégio, essa possibilidade, fique em casa. Um abraço, até a próxima.